Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de história do sexto ano. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre história, tempo, vamos falar sobre os calendários, vamos falar sobre os arqueólogos, os paleontólogos. Eu espero que essa aula seja bem produtiva para vocês, tá bem? E aqui eu quero deixar um recado para vocês. Olha só, hoje nós vamos ter nossa aula nesse mesmo horário normal. No entanto, a partir da semana que vem, nós vamos ter dois encontros. Nós vamos ter um encontro na segunda-feira. Esse encontro eu vou mandar alguns materiais para você. E quando for na terça-feira, nós vamos ter o nosso encontro online, como nós temos aqui toda semana, tá certo? Então, boa aula. Eu espero que vocês tenham um bom proveito. Lembrando que precisamos assinar a lista de presença e precisamos também fazer a atividade. De antemão, eu gostaria muito de agradecer a vocês a colaboração de todos nas devolutivas. É muito importante que você faça as devolutivas, porque somente assim você vai estar participando da aula e vai ter um bom aproveitamento, tá bom? Então, boa aula e a gente vai conversando. Estamos aqui para mais uma aula de história, né? Então, nós vamos dar continuidade ao que nós já vínhamos estudando. Também gostaria de parabenizar vocês pela devolutiva das atividades, que foi muito boa. Isso é muito importante, porque se você está fazendo as atividades e devolvendo, tá? Então, você não precisa, de hipótese alguma, ir na escola buscar atividade impressa, porque você já está enviando online. Eu estou tendo todo o controle dessas atividades, anotando todos os alunos que estão enviando, tá bom? Então é bem importante que vocês continuem desta forma, enviando as atividades e participando. A participação de vocês é indispensável. E eu tenho certeza que vocês verificaram que as atividades são atividades de fácil entendimento, né, de fácil compreensão. Eu vi que a maioria de vocês acertaram tranquilamente a atividade. Fico muito feliz com com esse retorno, né? Então, o trabalho que nós estamos desenvolvendo está dando certo, né? Então, eu posso falar pela minha disciplina, que é a disciplina de História, e eu espero que vocês também estejam gostando, né, de fazer as atividades e interagir aqui. Então, eu queria ouvir aqui, por exemplo, o Renan gosta de falar, a Adila também. O que foi que vocês acharam da atividade? Pode ser outra pessoa, tá? Também que gostaria de falar. Professor, o senhor pode repetir? Posso sim. Eu queria saber de você, Adila, se você gostou da atividade, se foi interessante, se estava muito difícil ou não. Tava fácil, eu gostei dela. Ai, que bom. Renan, bom dia, Renan. Quer participar também? Não. Quer não? Mariane gosta também de participar. Maria Fernanda. Pronto. Quer falar, Carlos? Vitória, Ele quer falou no falar? chat. Foi, Vitória falou que fez a atividade, gostou muito aqui, Carlos falou, que bom, pessoal. Então nós vamos dar continuidade, tá certo? Nós temos 20 pessoas online, 21, né, com o professor. É um número bastante significativo. Eu estou entrando aqui no Sigeduc para me mostrar a vocês, né? Só um segundinho, tá? Pronto, vou compartilhar a minha tela com vocês. Jefferson, bom dia, Jefferson. Seja bem-vindo. Precisa mandar, então, não, vocês precisam mandar, viu? Lá no formuláriozinho, não esqueçam disso, é super importante. Vocês precisam mandar a atividade. Então, olha, aqui, ó, tá vendo aqui é o professor e tal. Aí, ó, vocês podem observar que vocês já estão aqui no Sigeduc, né?
Então, ó, sexto ano A, matutino. Então, ó, ao todo nós temos 35 alunos. Então, quer dizer, está faltando 15 pessoas ainda, né? Então, quando eu coloco aqui, por exemplo, ó, lançar frequência, e vai aparecer o nome de vocês aqui, né? Então, hoje, por exemplo, hoje é dia 11 de maio, né? Então, aqui, ó, nós temos a Adila está presente. Alicia. Alicia está aí? Alicia não tá, né? Então, a Alicia faltou. Ó, Aleph está presente. Andresa está presente, né? Andresa Beatriz. Ana Júlia. Ana Júlia faltou. Pronto, então aqui é só para mostrar para vocês, mas eu não vou fazer agora não, tá? A chamada não, mas eu achei interessante mostrar. Ah, tá presente. Eu não vou fazer agora porque alguns de vocês entram com, às vezes, o telefone do pai, da mãe, e aparece, né, o nome dos pais de vocês aqui. Mas daqui a pouco eu mando no chat a, a planilhazinha para você colocar seu nome, porque fica mais fácil, tá bom? Para mim colocar a presença de vocês. Por enquanto, nós vamos dar continuidade ao que nós estamos estudando. Vou mostrar aqui a vocês. Deixa eu colocar aqui já na página. Pronto, aqui. Vamos lá. Bom, galerinha, olha, a partir de hoje nós vamos iniciar aí utilizando o nosso livro, tá? Então, se você pegou o livro lá na escola, ótimo, vai nos ajudar bastante. Caso você não tenha pego esse livro na escola, não tem problema, tá? E caso não tenha Eu já esse livro, peguei, já professor. pegou, não foi? Coisa boa. Caso você não tenha esse livro aí, você pode me solicitar que eu mando por e-mail para você o livro digital, mas lá na escola tem, tá? Eu já fiquei sabendo que Professor, pode falar, Aleph. eu peguei o livro, mas só ficou na casa da minha mãe, aí eu não trouxe, eu trouxe o caderno. Pronto, tá certo, mas não tem problema não, viu? Então, você, se tiver, quem tiver com o livro aí e quiser também acompanhar, utilizar, tá bom? Pode já fazer isso. Professor, Oi. Isabelle é uma aluna daqui, ela tá aqui comigo, por isso que ela faltou, viu? Ah, tá certo. Ela tá assistindo contigo aí, né? É, Sem problema. Agora, quando for botar o nome na presença, aí vocês colocam o seu nome e depois o nome dela, tá bom? certo. Pronto. Então, galerinha, ó, vamos Pode dar. anotar, professor. Pronto. Eu vou dizer a página aqui para vocês, viu? Júlia também está entrando agora. E semana que vem, galera, eu vou fazer um jogo com vocês, tá? Referente a esse assunto. Então, estudem aí, vai ser bem legal. Olha, quem tem aí o livro e quiser Professor, qual acompanhar, é a página? página 21. Quem quiser acompanhar, tá bom? Página 21. Aí lá na página 21, vem falando justamente isso aqui, ó. Tempo e história. Eu já falei para vocês, né, que o tempo, justamente, a partir do tempo nós vamos ter a história, né? A história que vai ser vivenciada. Então nós falamos sobre isso, né, na aula passada. Cada um de nós temos uma história, né? Falamos também sobre os calendários, que o calendário mais utilizado é o calendário cristão, né? E nós vamos ver que o calendário tem todo um significado e ele serve justamente para a contagem do tempo. É o livro do sexto ano, tá? Também falamos aqui, ó, sobre como as pessoas contam o tempo, né? Então, para o calendário cristão, o nascimento de Cristo, ele vai representar ali o ano 1. Então, nós vamos estar lembrando, né, Eloá, que coisa boa.
Olha só, antes a contagem do tempo era de forma decrescente, agora é em forma crescente, depois do nascimento de Cristo, né? Então você vai ter o ano 1, 2, 3, 4, por aí vai. Depois de Cristo, as siglazinhas antes de Cristo, depois de Cristo. Também falamos sobre os calendários, né? A página é a página 21, quem tiver com o livro, tá bom? Se você está com o livro Já do coloquei. se você tá com o livro do sétimo, precisa trocar. Até porque a pessoa do sétimo deve estar precisando, né? Também, Paulo. Então, vai lá rapidinho e você faz a troca sem problema nenhum, tá bom? Não tem bronca, não. Olha só, então, existe aí, ó, por exemplo, o calendário muçulmano, judaico, chinês. Lembra que eu falei para vocês sobre esses calendários? É? Também falei sobre a divisão da história. Vou até aumentar aqui, ó, a divisão da história para vocês. Então, década, período de 10 anos, né? O quartel aqui, período de 25 anos, o século 100 anos, o milênio, 1000 anos, né? Então, nós falamos também sobre essa divisão da história, né? Como é contado aí no algarismo romano, né? Tudo direitinho, eu falei na aula passada para vocês. E eu acredito que deu muito certo porque vocês acertaram a atividade, né? Então isso é muito importante. Também falei sobre a divisão da história, segundo os historiadores europeus, né? Então temos lá a pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, a Idade Contemporânea, não foi? Então falamos sobre isso também, vocês colocaram lá na atividade que eu coloquei uma questão que tinha a linha do tempo, não foi? Que vocês responderam lá tudo direitinho. Fiquei muito feliz com eh, a devolutiva de vocês. É um sinal que vocês estão compreendendo, né? E estão justamente entendendo. E aí, gente, hoje nós vamos estudar a história antes da escrita, tá bom? É o capítulo 2. Professor, o capítulo 2 tá em que página? Vou falar agora para vocês aqui, ó. É a página 28, tá bom? Então, na página 28, nós vamos estudar sobre a história antes da escrita. Nós vamos observar que depois da escrita, o homem ele conseguiu, né, aí justamente a se comunicar, né, de uma forma, vamos dizer assim, mais compreensível. Então, nós vamos justamente estudar isso aqui hoje. Olha, o período mais remoto, gente, da humanidade, ele é conhecido como pré-história. E ele está entre o aparecimento dos primeiros ancestrais dos seres humanos. Olha, mas só que isso aí há 5 milhões de anos, tá? E também o surgimento da escrita cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Olha só como a escrita ela surge antes de Cristo. Até mais ou menos 200 anos atrás, os historiadores, né, os caras lá que estudam a história, eles se baseavam em textos, né, que eram escritos aí por povos antigos, justamente para estudar, compreender esse passado. E os historiadores, eles acreditavam que as sociedades que não possuíam essa escrita, elas não podiam ser pesquisadas. Eles pensavam assim, claro, eles não têm a escrita, então eles não podem ser estudados, né, pesquisados. Portanto, eles também achavam que essa população não teria história. Aí daí eles criaram justamente essa expressão de pré-história, justamente para denominar esse período em que esse povo vivia. Mas ao longo do nosso estudo, nós vamos perceber que esses povos que não tinham a escrita, eles têm história também. Deixa eu perguntar a vocês, e como era que esse povo, antes da escrita, se comunicavam? De que forma eles deixavam aí suas inscrições? Quem saberia me dizer? Das pedras. Muito bem, olha só, que nós damos o nome de inscrições rupestres, né? Isso, eles, pois é, Daniel, eles se comunicavam justamente a partir aí das suas inscrições, né?
nas rochas. Olha só, aí no Rio Grande do Norte tem vários sítios arqueológicos, né? Mas eu vou mostrar aqui a vocês as Itacoatiaras do Ingá, que é aqui, certo, na Paraíba, e que se não fosse a pandemia e se nós estivéssemos presencialmente, talvez daria para a gente fazer uma aula de campo e justamente ver essas inscrições rupestres, como eu estou mostrando aí a vocês nessa imagem. Então veja, ó, que são várias inscrições rupestres, né? Então esse sítio arqueológico ele recebe o nome de Itacoatiaras do Ingá, mas que é aqui na Paraíba, mas também tem vários outros sítios arqueológicos aí no Rio Grande do Norte também. Eu estou mostrando isso daqui porque você tem esse panorama, né? E você está vendo aqui, ó, várias inscrições que vão ter vários significados. Então, eles conseguiam se comunicar dessa forma. Claro, aqui nós vamos ter uma visão. Para nós, pode, nossa imaginação, né? É fértil, então nós vamos ver aqui vários símbolos que podem ter um significado para nós que não seria o mesmo significado para eles. Então, por exemplo, tem um rapaz lá que ele é historiador, o Denis, né? Ele sempre nos recebe, ele trabalha com a questão do turismo, ele já passou em vários programas de TV. Ele fala que esses pontinhos aqui, gente, é justamente os dias, né? Eles marcavam justamente aí para marcar os dias, né? Então, por exemplo, aqui, ó, parece um milho, né? Aqui, ó, aqui também. Então, tem vários significados segundo os historiadores, né? Mas pode ter vários sentidos diferentes para as pessoas que na época da pré-história fizeram essas inscrições, tá bom? Então, neste capítulo, gente, nós vamos estudar que os historiadores passaram a considerar também outros vestígios. Olha só, professor, e quais foram esses vestígios que os historiadores eles passaram a levar em consideração, né? Desse povo que não tinha escrita, mas que tinha muita história também. Olha só, aqui no livro de vocês vem dizendo isso, ó, os desenhos, as moradias, as ferramentas, né? Então, justamente isso que eu estou mostrando aqui, ó. Calma, que é isso, Fernanda? Pois aí o Oi, microfone. não. Pronto, vamos lá. Vamos ver aqui, Daniel. É Fernandes, professor. Maria Não, eu Fernandes. sei, Fernanda. Fernandes, Maria Fernandes, eu sei. Olha só, aí Daniel botou assim, mas professor, Deus criou os humanos do barro, então nossos antepassados eram macacos? Vou lhe explicar, Daniel, olha só. Na história existe, né, o criacionismo e o evolucionismo. Vamos entender. Eu só vou falar, eu só entrei nesse tema justamente porque Daniel me perguntou. Aí é importante também responder. No criacionismo, Daniel, as pessoas elas acreditam, elas creem que Deus criou todas as coisas. Aí você pode perguntar, professor, e o que é que o senhor acredita? Olha só, aqui a opinião do professor não importa, tá bom? Importa que eu mostre o conteúdo para vocês, tá certo? Claro que eu acredito em Deus, que Deus criou todas as coisas, até porque eu sou cristã, né? Mas assim, o meu dever aqui é passar as duas visões para vocês. E não estou dizendo que vocês acreditem, não, tá? Cada um acredita naquilo que melhor lhe convém. Então, para os evolucionistas, o ser humano ele foi evoluindo, né? Como o Daniel colocou aí, mas nós viemos dos macacos, né? Segundo os evolucionistas, sim, mas segundo nós, que a maioria somos cristãs, nós acreditamos que todas as coisas foram feitas por Deus, né? E nós acreditamos lá na criação, tá bom? Mas aqui, pronto, mas aqui, no caso, eu estou passando conhecimento para vocês,
certo? Segundo o nosso livro de história e segundo os historiadores, tá bom? Vamos dar continuidade aqui. Então, nós vamos observar que esses desenhos, as moradias, as ferramentas que foram deixadas por esses povos da época é chamada aí de pré-história. E aí, gente, é interessante que essas fontes, né, elas revelam muito sobre o modo de vida e como eles viviam no passado. Embora os historiadores eles tenham compreendido que era possível investigar a história utilizando esses documentos não escritos, ainda continua sendo usada essa expressão de pré-história. Então, pré-história é a história antes da escrita, tá bom? Então, guarda essa informação aí. É a história antes da escrita. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto. Aí nós vamos, ó, primeiro ponto que tem aí é o estudo da história antes da escrita. Aqui nós vamos ver duas informações bem importantes. Olha só, o conhecimento que temos da história antes da escrita é época conhecida como pré-história que eu falei agora para vocês. E deve-se em grande parte. Eita, Paulo, vou tirar aqui o chat, tá? Para vocês não conversarem conversas aleatórias um pouquinho. Olha, então, esse estudo, ele se deve a dois especialistas, olha só. Tenho certeza que vocês já ouviram falar neles, paleontólogos e arqueólogos. Aí, professor, e quem são esses caras aí? Olha só. Os paleontólogos, eles estudam a origem e a evolução dos seres vivos. E aí inclui justamente o ser humano, certo? E eles, como é que eles estudam? Através dos fósseis, né? Professor, e o que são os fósseis? Né? Os ossos, né? Humanos. E os arqueólogos, eles estudam o passado das sociedades humanas por meio dos vestígios deixados pelo ser humano. Além dos fósseis, eles também estudam os objetos, como adornos, utensílios, pinturas, inscrições, que servem como as fontes históricas. Então, tanto os paleontólogos como os arqueólogos, eles se utilizam de todos esses artifícios, esses objetos, para que eles possam estudar e ter uma ideia de como essas pessoas elas viviam, né, naquela época, tá bom? Então é bem importante aí. Olha só, a divisão entre pré-história e história originou a falsa ideia de que todos os povos que não desenvolveram escrita não tinham história. Assim, deveriam ser considerados como anteriores à história, isso é, pré-históricos, incluindo aí povos existentes atualmente, como alguns grupos indígenas brasileiros e certos povos africanos e australianos. Dessa forma, a expressão pré-história pode ser erradamente qualificar como atrasados e inferiores os povos ou as pessoas que não desenvolveram a mesma cultura e tecnologia que outros. Isso quer dizer o seguinte, pessoal, olha só, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, já existiam pessoas que eram os indígenas. Os indígenas, eles não sabiam escrever, mas eles tinham um grande conhecimento do território, da natureza, né, de onde eles viviam. Isso não quer dizer que esses povos não tinham cultura. Claro que eles não tinham a escrita, mas eles se comunicavam, tá bom? Então é isso aí que é essa informação bem importante que traz aí no livro. Olha só, e a palavra fóssil, ela quer dizer aquilo que se extrai da terra. Então, com certeza você já viu, por exemplo, aqui, ó. Vou mostrar a vocês aqui, ó. Ó, os paleontólogos aqui, ó, fazendo escavações, né? Então, com certeza vocês já viram essas imagens desses estudiosos, né, paleontólogos, arqueólogos, fazendo escavações justamente, ó, em busca de vestígios, de fósseis
né, dessas Professor, sociedades. Sim, pode falar. cientistas encontraram ossos de seres humanos, os esqueletos de seres humanos de mais de 2 metros. Sim, sim. Então, olha, como é que eles vão descobrir, né, Daniel? Justamente a partir dessas pesquisas. Então, a partir dessas escavações, desse estudo, é que eles vão ter ideia como era que aquelas pessoas viviam, né? Como eles se alimentavam. Então, é justamente a partir dessa pesquisa, né, dos arqueólogos, dos paleontólogos. Muito boa a sua participação. Olha só, então, ó, a palavra fóssil, ela quer dizer aquilo que se extrai da terra, aquilo que eles estão tirando da terra. Quer falar, Carlos? Quiser É, Daniel falando o tamanho deles, se fosse desse tamanho mesmo, seria muito grande. Isso mesmo. Olha, mas lembrando, pessoal, que nós, seres humanos, né, nós fomos nos adaptando também às condições do local onde nós vivíamos, né? Eu estou falando dos povos mais antigos. Então, nós vamos encontrar pessoas em alguns lugares que realmente elas são mais altas, né? Por exemplo, do que os brasileiros, do que, vamos dizer, os americanos. Então, por exemplo, se você for lá na Rússia, né? Então as pessoas são bem altas, brancas, né? A maioria é muito branca lá na Rússia. Então, se você for na África, as pessoas também vão ser diferentes. Então, se você for ali na Bolívia, né? Você vai ter os indígenas lá, né? Civilização Inca, Maia, Azteca, eles são de origem indígena, né? Então você vai ver aí que as pessoas elas são diferentes, né? Em diferentes partes do mundo. Então tem os aborígenes lá na Austrália também. Pode falar, Júlia, fique à vontade. É que, assim, professor, também tem os coreanos e chineses que, tipo, não é nenhuma da cor mais escura, tipo moreno, do negro. Nunca vi. É verdade, muito boa. Muito bem, é isso daí. Então você vai pegar, você vai verificar eles, por exemplo, né? Você não vai ver nenhum coreano, nenhum chinês, por exemplo, loiro, né? Claro, eles podem até pintar seus cabelos e tal, mas você vai ver que eles têm eles são totalmente diferentes de nós aqui ocidentais, né? Por isso mesmo eles são chamados ali de orientais. Se você vê o pessoal lá da Índia, né? Da Índia também vão ser diferentes de nós. Então, as pessoas, elas justamente são diferentes. E aí é bem interessante isso que Daniel falou, porque, Daniel, a gente pode perceber que cada civilização, cada povo, né, na face da Terra, ele vai ter um modo de vida diferente. Pode falar, Daniel. Professor, falando dos esqueletos, enquanto os esqueletos pesavam mais de 100 quilos também. Foi Também, encontrado, né? eu me esqueci onde que foi encontrado. Pois é, olha só. Então, o que que eles encontram lá, Daniel, a partir dessas escavações? Eles vão encontrar justamente, ó, dentes, pegadas, ossos, né? E tudo isso daí vai oferecer informações que são valiosas, né, sobre a época em que eles viveram, né, e o que eles fizeram, o modo de vida dessas pessoas. Então, a partir dessas escavações, eles vão saber todas essas informações, viu? Vamos lá, quem mais? Pronto, Daniel, pode falar, fique à vontade. Professor, as imagens que eu vi era com os esqueletos inteiros. A Sim, maioria parte dos esqueletos. entendi. Olha Parte do só. corpo. Então, Daniel, ó, esses vestígios é importante que eles sejam preservados, porque a planta ou o animal, né, ao morrer, eles são encobertos por camadas de sedimento. O que é, professor, sedimento, né? É justamente aquele materialzinho sólido que vai se desprender da rocha e vai se depositando no solo, né? Pequenas pedrinhas.
Então, eles são encobertos por esses sedimentos ao longo do tempo. E esses sedimentos, eles se pedrificam e eles conservam ali o resto orgânico da planta ou do animal. Há também fósseis que conservam-se no gelo, né? Em outras matérias da natureza, como também a resina e o solo. Então, é dessa forma que eles são encontrados aí. Existem métodos também, certo, que são utilizados para você descobrir, né, encontrar esses fósseis. Aqui, ó, os métodos de datação. Professor, qual a idade daquele, né, fóssil? Como é que eles vão saber se aquilo ali há milhares e milhares de anos? Existe também um método, tá? Vamos entender como é esse método. Para datar um fóssil, para saber a sua idade, tanto os arqueólogos como os paleontólogos, eles contam com diversos métodos, né? Como a estratigrafia, que analisa as camadas do solo, onde esse objeto foi encontrado, e também o carbono 14. Essa é uma substância, gente, que está presente em todos os seres vivos e vai se desprendendo lentamente a partir da morte de um animal ou uma planta. E aí os pesquisadores eles podem descobrir a idade dos fósseis medindo a quantidade de carbono que ainda tem nele. Então, justamente através desse método é que eles podem mais ou menos ter uma estimativa de quanto tempo aquele fóssil está ali, tá bom? Então, é dessa forma que eles têm uma ideia do tempo que aquele fóssil está presente ali. E aqui, pessoal, no livro de vocês tem umas imagens bem interessantes, ó. Aqui você vai ter um fóssil de uma libélula, né, que foi encontrado no Brasil com a idade aí entre 99 milhões e 65 milhões de anos. Pronto, temos mais participação. Pode falar, Renan. Foi sem querer que o celular caiu aqui sem querer. Tranquilo. Daniel, pode participar. O senhor sabia, professor, que na pré-história as libélulas eram do tamanho de um ser humano normal? Eu acho que não chega tanto não, Daniel, mas que elas eram bem grandes sim, tá? Mas eu acho que não era tão assim não. Mas elas eram grandes, você tem razão, tá? Então, ó, essa libélula aqui, Quase ela do foi, tamanho de um ser humano. ela foi encontrada entre 99 milhões e 65 milhões de anos. E aqui também nós temos encontrado na Alemanha um fóssil de 18 centímetros de comprimento da samambaia, né? Que viveu entre 149 milhões a 100 milhões de anos atrás, tá? Essa foto aqui, ó, você vê direitinho. E aqui nós temos um esquema que vai exemplificar, vai servir de exemplo justamente como os vestígios são encontrados, né, em diferentes camadas da Terra e pode ajudar aí os arqueólogos a determinar a idade de um achado. Tá vendo? Então, ó, veja que existem várias camadas no solo, né? Aqui a superfície, aonde se pode encontrar esses vestígios aí arqueológicos. Bom, e aí nós vamos chegar aqui a um assunto bem importante também aqui que vem falando sobre a origem do ser humano. Pessoal, mas nós temos aqui ainda 10 minutinhos. Eu vou parar, eu vou até marcar aqui, ó, que nós vamos parar aqui nesse... Vou colocar assim de vermelho, nesse ponto, porque eu tenho algumas informações importantes para passar para vocês, tá bom?